Olá, estimados irmãos e irmãs, que a paz e a alegria do Senhor recitado esteja e permaneça em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com a Palavra de Deus através desse nosso canal do YouTube, que se tornou esse instrumento de divulgação da Palavra de Deus. Chegamos então a esse domingo, nesse dia 4 de março de 2018, onde então estaremos celebrando o terceiro domingo da Quaresma. E as leituras propostas para essa nossa reflexão dominical estão aí na primeira leitura, o livro do Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17. Salmo responsorial, Salmo 18. A segunda leitura extraída da carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 22 a 25. E o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 25, que vai nos narrar o seguinte. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus então subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas nas ruas. Então fez um chicote com cordas, e a todos expulsou do templo, juntamente com os bois e as ovelhas. Jogou no chão o dinheiro dos cambistas e derrubou suas bancas. E aos vendedores de pombas disse: Tirai daqui essas coisas, não façais a casa de meu pai um mercado. Os discípulos se recordaram do que está escrito: O zelo por tua casa há de me devorar. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agirdes assim? Jesus respondeu: Destruí vós esse templo, e em 3 dias eu o reerguerei. Os judeus então disseram: A construção deste templo levou 46 anos, e tu seria capaz de reerguê-lo em 3 dias? Ora, ele falava isso a respeito do templo que é seu corpo. Depois que Jesus fora reerguido dos mortos, os discípulos se recordaram de que ele tinha dito isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Estando em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos creram no seu nome vendo os sinais que realizava. Jesus, no entanto, não lhes dava crédito, porque conhecia todos e não precisava de ser informado a respeito do ser humano. Ele bem sabia o que havia dentro do homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos então a esse terceiro domingo da Quaresma, dentro dessa nossa caminhada quaresmal, que visa e preza em poder então formar em cada um de nós o homem, a mulher nova, a qual o Senhor então veio nos ofertar. E para isso podemos então colher a cada domingo a riqueza da liturgia, que nos ajuda então a lançar o olhar sobre a nossa vida, para que nós possamos então aderir a essa proposta de transformação, de renovação, que é própria desse tempo quaresmal. E a liturgia então desse terceiro domingo da Quaresma dá-nos conta da eterna preocupação de Deus em conduzir os homens ao encontro da vida nova. E nesse sentido então a palavra de Deus que nos é proposta apresenta sugestões diversas de conversão e também de renovação. E assim então nós podemos olhar para a primeira leitura, que traz para nós então a oferta de Deus através das leis, dos mandamentos, que são então a oferta de Deus para poder então formar em nós esse homem e essa mulher nova, para poder então pautar as nossas atitudes, os nossos relacionamentos. É interessante porque o povo de Deus, após então atravessar o Mar Vermelho, onde então passaram 40 anos caminhando no deserto, eles viam a necessidade de poder então ter ali algo que pudesse nortear o seu relacionamento, a sua vida. Começam a surgir então as discussões, os impasses, as intrigas. E como sanar e quando resolver isso? A primeira leitura de hoje, extraída do livro do Êxodo, nos narra justamente essa realidade, onde Deus, então, através de Moisés, o seu servo,
ele vai então enviar para o povo as leis, os mandamentos, para que eles pudessem então ali nortear não somente o seu relacionamento com o próprio Deus, mas também visando o relacionamento com os irmãos. É o que nós temos então na primeira leitura de hoje, aí do livro do Êxodo, os 10 mandamentos, que muito mais do que normas, leis para poderem então ser seguidas, deve ser visto então com o amor de Deus, que quer então ali que nós caminhemos sempre nos caminhos certos. E essa sempre foi a vontade de Deus. Mas o ser humano sempre buscou atalhos para poder então seguir. E aí romperam a comunhão com esse Deus de amor. E os primeiros então foram os nossos pais no paraíso, Adão e Eva. Mas não somente eles atribuíram a culpa a eles, porque nós também agimos assim nos dias de hoje. Na primeira oportunidade que nós tivemos então ali, de poder então buscar trilhar outro caminho, porque a princípio pode parecer que as leis, os mandamentos de Deus, da igreja, sejam algo ultrapassado, algo que então já foi superado, que é para outra época. E engano nosso. E é justamente por pensar assim que o mundo de hoje está como está. As pessoas já não respeitam, não têm o temor ao sagrado, tratam a religião, Deus, brincam com as coisas sagradas. E não pode ser assim, tanto que é um dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso resgatar esses valores. O temor, e não ter medo, mas temor é respeito pelo sagrado. E o que é sagrado? A nossa vida é sagrada, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E como dizia no início dessa nossa pregação, Deus sempre nos oferece oportunidades para poder nos reconfigurar a Cristo. Ele que é o modelo ideal de homem para cada um de nós. E assim então, Deus, ele apresenta os mandamentos como o caminho a ser seguido, a ser trilhado. E isso não é algo do passado, ainda é presente em nossa vida. Devemos então poder, ao olhar para os mandamentos, quando nós então tivermos a oportunidade de se aproximar do sacramento da reconciliação, façamos uma leitura da nossa vida, para que nós possamos então, através dos mandamentos também, perceber aonde é que nós então estamos ali pecando, errando, porque Deus, ele sempre nos oferece uma nova oportunidade. E assim, com o salmista, nós podemos então fazer a experiência desse Deus que tem palavra de vida eterna. E essa vida eterna que ele veio nos ofertar, essa vida eterna que nós então somos chamados a construir, a buscar. E a nossa vida, a nossa peregrinação, aqui no deserto da existência, nós vamos então também sofrendo como o povo de Israel caminhou no deserto, passando necessidade, dificuldades, tendo conflitos, perseguição. A nossa vida não é diferente, mas é preciso recordar, como o salmista de hoje nos convida, só o Senhor tem palavra de vida eterna. E é por isso que nós somos chamados então a trilhar os seus caminhos, o caminho de Deus. E não aquilo que a sociedade hoje nos diz, e não aquilo que os Big Brother da vida vai nos apresentando, e tantos realities que vêm cada vez mais destruindo aquilo que deve ser prezado, respeitado, são os valores. Valores que estão se perdendo, infelizmente, nos dias de hoje. Então é preciso trilhar sempre os caminhos do Senhor, porque Ele tem palavra de vida eterna. A segunda leitura de hoje, extraída da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo, então, ele nos convida a podermos reorientar a nossa vida, não por aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos, mas deixar-nos conduzir pelos caminhos do Senhor. É isso que Paulo, então, ele ensina para a sua comunidade, e é isso que ele também diz para nós. É preciso vencer todo e qualquer tipo de mentalidade que porventura esteja nos afastando, desvirtuando dos caminhos do Senhor. Paulo, então, quando ele chega à comunidade de Corinto, é uma comunidade difícil, porque é uma cidade portuária também, e ali
temos vários problemas, drogas, prostituição, e sem falar nas pessoas que subornam, exploram. É justamente essa realidade que Paulo encontra e que ele vai então, através da palavra de Deus, mostrando o caminho para que essa comunidade possa viver de fato como uma comunidade de irmãos. E é justamente esse o lema da campanha da fraternidade desse ano, que nos convida a podermos então fazer a experiência da irmandade, porque em Cristo somos todos irmãos, e como irmãos nós devemos então zelar pela vida do próximo, seja ele quem for. Nós devemos então respeitar, construir laços de fraternidade, de paz e não de violência. O cristão é chamado a poder banir esse tipo de atitude do seu meio, e principalmente em nossas comunidades. E assim então Paulo foi podendo mostrar para os seus qual o caminho proposto pelos ensinamentos do Senhor. E assim também diz para nós, as nossas comunidades, vencer todo tipo de disputa, rivalidade, tudo isso que são contra-testemunhos daquele Deus agora ao qual então nós professamos a nossa fé. E no Evangelho de hoje nós temos então Jesus, que ele entra no templo, e João então vai nos dizer quando isso acontece. Vai dizer então que estava próxima à festa da Páscoa, ou seja, quando milhões e milhões de pessoas subiam então até o templo para poder então ali ofertar o sacrifício, para poder se purificar. E assim então, lá no templo, Jesus se depara com, dentro da casa do Pai, lugar de oração. Ele encontra então cambistas, mercadores vendendo ali os animais, e ele então derruba tudo, ou seja, ele faz a purificação do templo. E assim, nós podemos então fazer um paralelo com as nossas comunidades hoje. É uma pena que nossas comunidades, e muitas delas, ainda não é diferente. Quando nós chegamos um pouquinho mais cedo para poder nos preparar para a Santa Missa, nós encontramos pessoas então conversando, falando. E olha, não pense que são somente as pessoas da Assembleia. São lideranças também, que aproveitam a oportunidade que encontra o irmão para poder conversar, e aquilo atrapalha aquela pessoa que realmente faz da casa de Deus a casa de oração, que vai para rezar. Aquela conversa atrapalha aquela risada. Então, nas nossas comunidades, também é preciso fazer essa purificação. É claro que não agindo de violência, porque estaremos então dando contra-testemunho daquele Deus que nos convida a construir a paz. Mas que nós não podemos deixar que esse tipo de atitude permaneça dentro das nossas igrejas. E quando então o Evangelho nos fala do templo, não somente o templo físico, o nosso templo espiritual, que somos cada um de nós, o nosso corpo. Como está a nossa vida? Será que dentro de nós também não há essa perturbação, essa agitação, essa confusão? Então é preciso se purificar. E a Quaresma é esse tempo favorável, propício, para que nós possamos então fazer essa purificação, vencendo todo tipo de egoísmo, orgulho, vaidade, que porventura possa se fazer presente na vida de cada um de nós. E Jesus então, finalizando, ele vai dizer então, destruir esse templo e em 3 dias eu o reerguerei. Só que os judeus estão ali presos ao seu próprio interesse e não conseguem então entender o novo a qual Jesus veio anunciar. E vão dizer, ora, 46 anos foram necessários para erguer esse templo, você em 3 dias diz que o reerguerá? Jesus, é claro, está falando do seu templo físico, seu corpo, a morada. E assim então, Jesus, com a sua paixão, morte e ressurreição, ele vai então ali reerguer o templo, porque não é somente agora no templo, como pensam os judeus, que nós encontramos Deus.
Encontramos Deus que está presente em cada um dos irmãos. Encontramos Deus presente no templo também, na Eucaristia, na palavra, nos sacramentos da igreja. Mas também, e principalmente dos nossos irmãos, aqueles que estão ali à margem da sociedade, lá debaixo dos viadutos, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão na prostituição. Deus está neles também. Só que é preciso purificar esse nosso templo, para que assim, queridos amados irmãos, possamos então oferecer ao Senhor uma morada digna, onde Ele possa entrar e estabelecer em nós a sua morada. Essa é a vontade dEle. E a minha e a sua vontade, qual é? É de ter Deus contigo? Vamos então abrir o nosso coração para acolher essa palavra, deixar que ela possa produzir em nós os frutos a qual ela foi enviada, para que assim, olhando para os mandamentos, as leis de Deus e da igreja, nós possamos então não olhar somente como algo que quer nos ajudar a agir eticamente, moralmente, mas é fruto do amor de Deus que quer nortear, conduzir os nossos passos, para que possamos sempre construir relacionamentos de fraternidade, de paz, de justiça. Essa é a vontade do Senhor. E que para poder então acolher essa vontade, é preciso fazer essa purificação, não somente no templo físico, mas também no templo que somos cada um de nós, morada do Altíssimo. Que o Senhor então nos ajude nesse nosso propósito dessa caminhada quaresmal, que guie-nos a vida nova, a qual então Ele quer realizar em cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu amado e minha amada, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui embaixo em inscrever-se, é fácil, vem fazer parte dessa família. Ajude-nos a compartilhar esse vídeo, esse canal. Vamos então fazer com que a boa nova de Cristo possa alcançar os corações de tantos irmãos que estão aí, diante dos prazeres do mundo, destruindo a sua vida e também a vida dos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Se Ele assim nos permitir, espero por você.